Olá! Vamos falar de um assunto que é, sem exagero, a chave para qualquer estratégia de SEO dar certo. Gente, isso mesmo. O segredo não está só nos algoritmos, mas em entender profundamente as pessoas. Ter clareza sobre quem é o público e, principalmente, como ele pensa e pesquisa é o que otimiza todo o resto. Bom, antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, só um detalhezinho para todo mundo começar na mesma página, combinado? A pronúncia certa é SEO, letra por letra. Pronto. Agora que esse mistério foi resolvido, a gente pode seguir para o que realmente importa. Essa é a grande questão, né? Aquela sensação frustrante de criar conteúdo, otimizar tudo que é página, seguir todas as regras e no fim parecer que ninguém vê. É como gritar no vácuo. E é exatamente essa dor que a gente vai investigar aqui. E aqui está a virada de chave. A mentalidade mudou. O objetivo não é mais só estar lá, na primeira página. O jogo agora é outro. É se tornar a resposta. A fonte de informação mais confiável para resolver o problema específico de uma pessoa real. Ok, então o primeiro passo é botar ordem na casa. A gente precisa entender as diferenças entre três conceitos que vivem sendo confundidos, mas que têm papéis bem diferentes na estratégia: público-alvo, persona e ICP. Vamos começar pelo mais geral, a base de tudo, o público-alvo. Pensa nele como uma visão panorâmica, um recorte mais demográfico. Idade, gênero, localização, renda. É o que define a linguagem geral do site, o campo onde a gente vai jogar. Agora a gente começa a dar zoom. A persona já não é um grupo, é quase uma pessoa. É uma representação de quem seria o cliente ideal, focando muito mais no comportamento, nas dores, nos sonhos, nas necessidades. É aqui que o tom de voz e os assuntos do conteúdo ganham vida. E por último, no nível máximo de detalhe, a gente chega no ICP, o perfil de cliente ideal. Aqui o papo é reto, é comercial. O ICP define não só quem tem o perfil para comprar, mas quem realmente pode e deve comprar. É ele que vai guiar as estratégias para palavras-chave que geram negócio de verdade. Olha que interessante essa tabela. Ela deixa tudo bem visual. De um lado, o público-alvo, super amplo, definindo a linguagem. No meio, a persona, dando forma ao tom de voz e aos temas. E na ponta, o ICP, super específico, mirando nas palavras-chave que convertem. Fica claro como uma coisa leva a outra. Beleza, já sabemos para quem estamos falando. Agora, a gente precisa entender que essa mesma pessoa não busca a mesma coisa o tempo todo. Existe uma jornada, um caminho que ela percorre. É o famoso funil de conteúdo. Tudo começa bem aqui, no topo. Nesse momento, a pessoa só sabe que tem um problema, mas ela nem sabe dar um nome para ele. É como ter um sintoma, mas não saber qual é a doença. As buscas são super abertas, cheias de dúvidas. É a fase da descoberta. E esse exemplo é perfeito. Veja que a pessoa não buscou por serviço de SEO ou consultoria. A busca dela é a expressão pura do sintoma. Isso é um sinal claríssimo de que ela precisa de conteúdo informativo que eduque e aponte um caminho. Um pouco mais para baixo no funil, a pessoa já entendeu o nome da doença dela. Ela sabe que o problema é a falta de SEO. E agora? Agora ela começa a pesquisar ativamente por soluções, comparar métodos, entender as opções que existem no mercado. E, finalmente, lá no fundo do funil, a intenção de compra é altíssima. A pessoa já pesquisou, já comparou e agora está pronta para tomar uma decisão. As buscas aqui são super diretas, procurando por um especialista, um produto, um serviço para contratar. Muito bem, a teoria está toda aí. Mas e na prática? Como é que se faz para definir esse público? É agora que a gente entra na parte mais importante, um passo a passo para tirar essas ideias de papel. É um roteiro bem simples e poderoso. Primeiro, olhar para dentro de casa e analisar quem já compra. Depois, entender qual é a dor fundamental que o seu trabalho resolve. Em seguida, dar uma espiada no que a concorrência está fazendo. E, por fim, com tudo isso em mãos, construir a sua persona. E olha só o poder disso. O Roberto deixa de ser uma estatística. Ele ganha nome, idade, profissão, mas o mais importante, ele tem dores e medos reais. Ele se sente atropelado, tem medo das grandes redes. É para esse sentimento que o conteúdo precisa falar. Essa pergunta é a essência de tudo. É o que transforma uma pesquisa de palavra-chave fria em um ato de empatia. O que tira o sono do Roberto? É essa busca, feita na calada da noite, que revela as palavras-chave mais valiosas e autênticas. Definir o quem é, digamos, 50% do trabalho.
Os outros 50% são entender o que e o porquê de cada busca. O que a pessoa quer resolver neste exato momento. E essa tabela aqui funciona como um mapa. Ela mostra como conectar o tipo de conteúdo com a intenção da pessoa. Se a busca é para aprender algo, a estratégia é um bom artigo. Se a intenção é comprar, a estratégia tem que ser uma página de vendas clara e direta, sem erro. E quando a gente consegue alinhar tudo isso, público bem definido e a intenção certa da busca, o resultado é transformador. O negócio deixa de ser só mais um na multidão e passa a ser uma referência essencial. E essa abordagem focada em gente não é só bonitinha, ela traz resultados bem concretos. Primeiro, fortalece o tal do EAT do Google, que é experiência, expertise, autoridade e confiança. Também já prepara o terreno para as buscas por voz e conversas com IA. E, claro, reduz o custo para trazer novos clientes e ainda gera insights valiosos sobre o mercado. Então, para fechar, a reflexão é essa. Cada artigo, cada vídeo, cada página criada precisa responder a essa pergunta de forma honesta. O conteúdo está ali para servir a uma dúvida real de alguém ou só para fazer número? O mundo das buscas mudou e a nossa estratégia precisa mudar junto.